Boa noite. Boa noite, Marília. Seja bem-vinda à nossa live. Hoje estarei recebendo mais uma convidada. Vamos dar um tempinho aí para as meninas chegarem. Se puder enviar para outras irmãs também, para suas amigas. Falaremos sobre os benefícios da leitura bíblica em grupo. Estamos com um grupo no WhatsApp de mulheres. Estamos lendo a palavra de Deus. O propósito é lermos as escrituras até o final do ano, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tem sido uma bênção. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Benefícios da leitura bíblica em grupo. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui também. E já já a gente começa. Boa noite para quem está chegando. Tá bom, Aslane, vou esperar. Enquanto isso, em consideração a quem já está aqui no horário, eu gosto de começar a live sempre pontualmente, né? Hoje fazendo um pouquinho mais tarde, às 9 horas. Nunca fiz sexta-feira, acho que nunca fiz sexta-feira, dia de sexta-feira. Hoje eu confesso que estou bem cansada da semana de trabalho, mas ao mesmo tempo muito feliz por estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da alegria que eu estou sentindo por esse grupo que só cresce, esse grupo de leitura bíblica que só cresce, com mulheres de vários lugares do Brasil. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão chegando, Priscila, Nádia, Aline, Danúbia, minha mãe Leia, Jane, bem-vinda, bem-vindas. Bom, eu sempre gosto de começar com uma passagem, né, com uma porção da Escritura, e eu queria começar hoje com o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pode me acompanhar. A paz, graça e paz da Núbia para você também. Rita, tem aí mulheres que estão chegando e que participam do grupo. Coloca aí nos comentários, se você já faz parte do nosso grupo Mulheres Reformadoras no WhatsApp. Coloca aí, escreve nos comentários. Tá faltando você, Nádia, no nosso grupo. Vem pro nosso grupo, você vai enriquecer, vai contribuir muito ali. Vai ser muito bom. Coloca aí nos comentários, se você já faz parte do nosso grupo. É um grupo bem organizado, a gente está fazendo reunião. Aí, ó, as meninas já colocando. A gente está fazendo uma reunião pelo Meet, mensal. E já estamos programando a nossa reunião presencial aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu fixar o comentário do texto bíblico que será lido. Obrigada por ter colocado aí. E nós já vamos fazer a nossa reunião presencial. Muitas irmãs não se conhecem ainda, então a gente vai se conhecer pessoalmente, vai ser bênção. Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo disse assim: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Vou repetir. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. No hebraico está escrito, no hebraico está escrito apenas a leitura das Escrituras e não pública, né? Mas aqui na minha versão, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Então essa é a premissa do nosso grupo, né? É nos dedicarmos à leitura das Escrituras, que também não deixa de ser pública, porque estamos ali fazendo essa leitura no coletivo, ao encorajamento, porque ali também nós temos um espaço para encorajamento. Algumas irmãs se colocam ali, pedem oração, alguma situação mais delicada, e a gente está ali sempre encorajando. E ao ensino. Nem todas estão ali ensinando, mas algumas estão ali se colocando à disposição, fazendo textos devocionais, podcasts diários,
e ensinando, sendo mestras do bem para outras mulheres. Ali todas têm oportunidade de se colocarem, não tem ali uma líder apenas, não. Todas nós somos mulheres que estamos guiando outras mulheres com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos guia, né? Nós somos apenas aquelas mulheres que apontam a verdade, e essa verdade que ilumina o nosso caminho, né? Que é a lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus. Então, o nosso projeto, o nosso movimento, que eu quero chamar a partir de agora movimento, não é uma página apenas, é um movimento. Mulheres Reformadoras. Quem são as mulheres reformadoras? Todas aquelas que o Senhor for acrescentando, independente de denominação, de lugar que mora, de igreja local. Nós estamos ali, nós somos corpo de Cristo, povo de Deus. Todas temos o chamado de Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então nós temos esse chamado. Qual é o meu chamado? Anunciar Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, usando a nossa voz, usando a nossa vida, usando o nosso tempo, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então nós precisamos ali dedicar mesmo a nossa vida. Nós lemos 3 capítulos por dia, tem um cronograma que a gente segue, e hoje a nossa convidada, que é participante do grupo, estará compartilhando conosco os benefícios dessa leitura, da leitura em grupo, porque há muita diferença, minhas irmãs, vocês verão hoje, em lermos a Bíblia sozinhas e lermos a Bíblia em conjunto com outras irmãs. Eu queria só pontuar aqui 3 características de um ministério proveitoso, segundo um livro que eu li das autoras Kathleen Nelson e Gloria Furman, que são autoras americanas, são uma bênção, tem um ministério de relevância, e elas dizem o seguinte: 3 características de um ministério proveitoso. Esse ministério precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Ministério de mulheres, em última análise, não é sobre mulheres, é sobre Cristo. São mulheres reunidas para aprender da palavra de Deus, né? Porque a voz de Deus, a palavra de Deus é Deus falando conosco, e ele se revelou na sua palavra. Então, o ministério proveitoso, ele precisa estar fundamentado na palavra, ele deve crescer no contexto do povo de Deus. Então, somos povo de Deus reunido? Somos. Virtualmente, mas somos. Estamos reunidos ali e temos como objetivo a glória de Cristo. Não é ali para se promover, ninguém quer se promover, estamos ali servindo. Ministério significa serviço. Então nós estamos ali servindo e estamos prontas para servirmos também na nossa igreja local, porque o objetivo é esse, é desenvolver, é dar oportunidade a cada reunião de mulheres diferentes se expressarem, né, falarem, desenvolverem seus talentos e multiplicarem esse conhecimento para as suas irmãs. Eu fiquei muito feliz essa semana que uma irmã desse grupo de leitura bíblica me chamou no privado e me disse assim: Vanessa, eu vou começar um discipulado na minha casa. Um grupo de 5, 6 mulheres, nós vamos começar a ler um livro muito bom, Mulheres da Palavra. Acho que foi até lançamento na última conferência Fiel Mulheres. Ela estava lá, ela estava participando de forma remota, no online, e ela sentiu o desejo no coração de fazer esse discipulado em sua casa. E ela vai começar. Então eu estou muito feliz. A irmã Denise, que fez a última live comigo, começou um projeto também lá no Spotify e no canal no YouTube, também de devocionais. Ela vai fazer de Gênesis a Apocalipse. Então ela vai ter ali no canal um material riquíssimo para qualquer pessoa, que qualquer pessoa terá acesso a esse estudo de toda a Bíblia. Irmãs, é maravilhoso. Nós temos essa liberdade ainda. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Invocá-lo enquanto ele ainda está perto. Nós temos essa liberdade aqui no Brasil de lermos a palavra, de fazermos live como essa, né? De falarmos das Escrituras, de compartilharmos no Zap com os nossos amigos que estão perecendo sem conhecer a verdade. Então vamos aproveitar. Esse chamado é para todos nós. Temos homens aqui também presentes, sejam bem-vindos também, tá? Então agora, sem demorar mais, eu vou convidar a Aslane. Ela vai compartilhar com a gente. Eu conheci a Aslane por meio de um curso que eu adquiri de teologia. Nós nos conhecemos no ano passado presencialmente já. Ela veio aqui em casa com a sua filhinha.
e descobrimos que somos colegas de profissão, somos professoras do mesmo município, então temos algo em comum, temos sede e fome da palavra de Deus. Ela gosta muito de ler, é estudiosa, dedicada, e eu fico muito feliz. Na verdade, eu queria aqui até confessar algo. A página tem esse nome Mulheres Reformadoras, mas até o dia que eu conheci a Aslaine, eu ainda não tinha postado nada na página, assim, nenhum texto de outra mulher, e nem tinha chamado nenhuma mulher para contribuir com a página. E foi a partir do texto dela, se você puder rolar lá no feed depois da página, ela foi a primeira que fez um texto para a página. E eu fico muito feliz porque hoje ela está aqui, eu tenho essa gratidão no meu coração, vou levar sempre essa gratidão no meu coração, porque deu um start. No dia que ela me mandou o texto dela, eu pensei, vou postar o texto da Aslaine. E eu tive esse start, eu vou postar texto de outras mulheres. E eu quero, assim, eu já estou até pensando assim, reunindo ideias para formar um time aí de escritoras para a gente começar a postar, porque eu tenho essa dificuldade de postar diariamente na página devido às demandas do meu dia a dia, mas eu sei que somando forças vai fluir para a glória de Deus, e algumas irmãs já se colocaram à disposição até para serem revisoras do texto. Então eu fico muito feliz, porque Deus tem enviado mulheres, e esse é o movimento, mulheres reformadoras no plural, que mais mulheres possam conhecer a nossa página, somar com a gente, para que o nome de Cristo seja cada vez mais conhecido nesse Instagram. Amém? Então, Aslaine, manda para mim o pedido que eu vou te puxar. Ah, já mandou aqui. Você vai entrar com a página Palavras com Graça, que também surgiu depois que você fez o texto para minha página, né? Eu fico muito feliz. O Senhor já te movimentou para fazer a sua página e tem sido bênção. Vamos esperar a Aslaine chegar aí. Oi? Deixa eu ajeitar o telefone de novo aqui, porque parou de falar, eu não estava te ouvindo. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente acabou de testar. Tá ótimo. Ai. Bom, bem-vinda, boa noite. Boa noite, fiquei emocionada agora. Finalmente chegou o dia de você participar aqui comigo na live. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, nossa. E ainda fiquei mais porque eu não sabia dessa inspiração aí a partir daquele texto, eu realmente não sabia, fiquei emocionada com isso. Foi a partir daquele dia. Legal. Ó, sinta-se à vontade para se apresentar. Não te apresentei, porque eu vou deixar você se apresentar, né? Falar sobre sua igreja, sua vida, família, tá bom? E aí você já pode emendar com o tema da live. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Aslaine Honório. Eu tenho 46 anos, não tem nenhum problema de falar de idade, não. Para mim, idade é maturidade, ainda mais quando a gente tem fé em Cristo. A nossa idade ela é um caminho de fortalecimento para a gente conhecer mais e mais o nosso Senhor. Então, assim, eu sou cristã praticamente desde que eu me conheço por gente, desde uns 5, 6 anos de idade. E graças a Deus, assim, pela misericórdia e graça do Senhor, eu nunca me afastei dos caminhos dele. Né? Então, venho vivendo a vida com Cristo aí desde mesmo de muito pequenininha. Bom, eu, como a Vanessa já falou um pouquinho, eu sou professora, também como ela, também trabalho aqui no município do Rio de Janeiro, sou do Rio, e hoje, esse ano especificamente, eu vou trabalhar mais com adolescentes, né? Até ano passado eu trabalhava com crianças e adolescentes também, esse ano eu vou trabalhar mais com adolescentes. E, para mim, assim, está sendo muito importante fazer parte desse movimento das mulheres reformadoras, porque ele está sendo um diferencial na minha vida. Esse ano de 2022, assim, com relação ao aprendizado da palavra de Deus, eu estou vendo que ele está sendo um pouco mais prático. E aí, por que isso? Então, vou começar já a falar um pouquinho da minha experiência com leitura bíblica. Embora eu tenha muito tempo de cristã, eu não me lembro realmente de ter antes do tempo que eu comecei a ler,
ter feito uma leitura mais sistemática da Bíblia, da palavra de Deus, né? Até porque talvez a gente, como adolescente ou criança, até e mesmo dentro da denominação que eu frequentava, talvez isso não fosse tão explorado, né? Como em outras denominações, tá? Sem desmerecer a denominação, mas é uma coisa que eu entendo, que eu vejo, que eu tive essa percepção. Então, assim, eu fazia leituras assim na minha adolescência, mais para minha adolescência, ali para meus, sei lá, 13, 14, até 15 anos, eu fazia leituras avulsas da Bíblia e talvez eu tenha lido a Bíblia toda de forma avulsa, né? Um livro aqui, um livro ali, mas nada sistemático. Isso foi por muitos, muitos anos mesmo. Até que lá para o ano, assim, talvez de 2002, 2003, eu participei de um seminário e que o pastor perguntou, né? Quantas pessoas tinham ali que já tinham lido a Bíblia toda 10 vezes. E aí, não, uma vez. Aí um monte de gente levantou a mão, só que eu ainda não tinha levantado a mão, né? Eu fiquei pensando naquilo. Aí depois, quem já leu a Bíblia toda 5 vezes? Aí o movimento de mãos levantadas foi diminuindo. Quem já leu a Bíblia toda 10 vezes? Aí mesmo que foi um fiasco, né? Uhum. E aí aquilo ali começou a me fazer pensar um pouquinho sobre ler a Bíblia e tal. E eu continuei naquelas minhas leituras avulsas. E olha, gente, demorou muito tempo para eu poder começar a fazer uma leitura sistemática. Porque isso só veio acontecer praticamente 10, 12 anos depois. E aí, assim, quando eu paro para pensar que eu demorei esse tempo todo para me aventurar a ler a Bíblia, é muita perda de tempo. Porque é exatamente isso. Sabe, é como se a gente entende, você para pensar, gente, por que eu demorei tanto tempo para poder fazer isso? Até o momento que eu comecei a ler, eu percebi o seguinte: se eu digo para todo mundo que a Bíblia é a minha regra de fé e prática, como é que eu vou falar isso se eu não conheço o que tem ali dentro? Sim. Então, era uma coisa assim que tinha que mexer comigo. E aí, no finalzinho do ano de 2013, eu estava passando por algumas situações, aí já tinha casado, já estava assim, já estava em outra denominação, que é onde eu estou até hoje. Eu sou membro do Ministério Fé, em Padre Miguel, há 17 anos. Mas eu passei por algumas outras igrejas evangélicas. Então, assim, naquele momento ali, final de 2013, eu fiz um propósito com Deus que eu queria ler a Bíblia inteira. Uhum. E eu comecei em 1º de janeiro de 2014. E eu acompanhava através do livreto do Pão Diário. Uhum. Que aí aqui tem as leituras diárias e assim, às vezes eu li, no passado, eu comecei a receber esse livreto em 2010, mais ou menos. Só que eu lia os devocionais, mas não lia os textos bíblicos na sequência. E em 2014, eu realmente comecei. E aí comecei a ler e tal, e eu escrevi algumas coisas, às vezes lia, às vezes não escrevia. E isso durou, essa leitura solitária, né, vamos dizer assim, durou até 2021. Sendo que eu li todos esses anos, né? Todos esses anos eu venho lendo a Bíblia sozinha. Só que foi muito bom, porque a Bíblia é aquilo que tem me mantido fiel a Cristo, né? É ela que tem me sustentado, e especificamente naquele ano de 2013, eu costumo dizer que eu vivia daqueles momentos que eu tinha ali com Deus. Era como se fosse mesmo, eu estava com uma dificuldade muito grande, né, familiar, e aquele momento ali em 2013 era como se eu estivesse agarrando numa corda desesperado. E aquele pedaço ali, 2013 não, 2014, perdão. Aqueles pedaços, aqueles trechos que eu lia, que eu meditava de alguma forma, ainda que com dificuldades, eles me sustentavam. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, eu fui lendo mesmo que sozinha e tal, mas tinha a dificuldade de eu ter um compromisso com alguém.
eu tinha um compromisso com Deus, mas às vezes a gente tem essa coisa de, Deus entende, eu tô cansada, eu cheguei do trabalho agora e tal. E às vezes eu pulava, né? Não lia. Tô muito cansada. Amanhã eu leio os textos, né? O acumulado e tal. E esse, para mim, estava sendo o grande problema de ler sozinha, né? E o que aconteceu? Nessa virada aí de 2021 para 2022, surgiu o convite para eu poder participar dessa leitura bíblica em grupo. E foi exatamente aí que, para mim, começou a ser um divisor de águas. Porque em 2020, como você falou anteriormente, a gente começou a fazer o curso juntas, a gente conheceu, aí eu tinha já um conhecimento bíblico prévio de muitos anos, né? Eu digo de conteúdo mesmo, de texto, né? E uma coisa que eu venho fazendo a cada ano ler uma tradução diferente, uma versão diferente. E aí eu comecei a fazer o curso, né, de teologia, então eu já tinha o texto bíblico, já estava tendo as ferramentas para poder entender o texto melhor, mas não sabia como aplicar aquilo. Uhum. E aí, para mim, casou muito bem essa participação no grupo. Uhum. Porque aí foi assim, esse convite para mim foi assim, essencial. Porque aí agora eu peguei o conteúdo e o como estudar o conteúdo. E aí, unindo isso numa leitura em grupo, sim, mudou muito, muito, muito mesmo a minha percepção do próprio texto, aquilo que eu consigo tirar ali do texto. Bom, deixa eu dar uma respirada aqui. Bebe uma aguinha aí, deixa eu falar alguma coisa então. Deixa eu falar uma coisa. É isso que eu ia falar, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa para poder me dar uma descansada aqui. Bebe uma aguinha enquanto isso então. Gente, a Aslane está falando assim, né, que ela está aprendendo muito no grupo, que o grupo está sendo muito bom, mas ela é uma das irmãs que posta textos lá no grupo. Então, assim, vocês podem pensar, tem uma professora no grupo que está ensinando? Não. Todas nós estamos na posição de aprendizes, de servas, e temos a liberdade de compartilhar ali, não é obrigatório, né? A gente dá sempre um feedback ali, feito, ok. Às vezes até esqueço, mas eu tô fazendo direitinho, mas às vezes até esqueço de colocar o ok. Mas é bom porque incentiva as outras irmãs que porventura, devido à correria do dia a dia, esqueci que tinha que ter lido hoje, aí vê lá a irmãzinha colocando, feito, concluído com sucesso. Isso dá uma motivação. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Exatamente. É uma prestação de contas, né, que a gente tem que dar. Exatamente. E a Aslane, ela tá produzindo, ela já tinha, porque eu vi quando ela veio aqui em casa, ela trouxe vários caderninhos, eu nem pude dar tanta atenção naquele dia, foi muito corrida, era tanta coisa pra gente conversar. Mas ela tem esse dom de escrever, assim como outras irmãs também têm lá. Então lá é um espaço para as irmãs florescerem, colocarem mesmo para fora os seus talentos. E essas reuniões também pelo Meet, mensais, nós estamos dando a oportunidade das irmãs escolherem um tema e trazerem a reflexão desse tema, né, com base nos livros lidos. Então é isso, esse grupo é aberto para todas que queiram. Depois chama a gente aí no direct para a gente colocar você lá. Ó, a Adriana, que também está no grupo, está dizendo assim, ler junto motiva muito, tem sido bom demais. E a Adriana já está acompanhando a gente desde ano passado, que a filhinha dela fez parte do discipulado das crianças. Participou durante 12 semanas e agora é a mãe que está participando. Então a gente fica muito feliz mesmo. Então, Adriana, uma benção. Então fala pra gente qual foi assim, a grande mudança, o impacto dessa leitura individual para a leitura coletiva, de benefício. Um dos principais aí, você meio que já falou, que é essa coisa também de você ter alguém meio que para você prestar conta, mas isso não de uma forma negativa, porque assim, a gente está se edificando mutuamente. Sim. Então, eu coloquei para mim o seguinte, nem que eu poste alguma coisa meia-noite, mas eu vou postar, eu vou escrever e vou colocar lá.
não é só para ter conteúdo no canal, porque assim, eu posto no grupo e posto na minha página. Não, mas não é só por causa disso. É porque assim, eu sei que aquilo ali também vai poder ajudar alguém que não está tendo esse tempo de fazer, de produzir, e às vezes a pessoa não tem, de repente, um material que a gente tem em casa, né? Então, você tem essa possibilidade, você já está com isso ali, eu coloco lá no grupo e coloco na minha página, que aí ajuda também. Então, assim, esse senso de compromisso e comprometimento, para mim, é uma das coisas importantes. Por quê? Porque eu tenho um grande defeito. Eu sou uma pessoa que gosta de procrastinar. Aquela coisa de depois eu faço, depois, e às vezes isso atrapalha demais. Mas quando a gente está falando de coisas de Deus, sim, aí a história muda. A responsabilidade tem que ser outra. Exatamente. O Lucas está colocando aqui, o segredo não está em fazer muito, mas sim em não parar de fazer. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, é um ponto que eu vou colocar, eu vou escrever, porque se eu me deixo levar, eu sou terrível. Não, se eu me deixar levar... Todos nós, é do ser humano. E assim, se eu me deixar levar, eu não escrevo, eu não leio. Então, mesmo que eu leia lá 11 horas da noite, eu vou ler, eu vou pegar o comentário bíblico, os comentários bíblicos e vou procurar ali para poder ter robustez naquilo que eu vou falar, ter base naquilo que eu vou falar. E uma coisa interessante também, Vanessa, que embora eu não tenha colocado aqui na minha cola, eu fiquei pensando também sobre isso, sobre o que eu vou falar. Eu aproveito para fazer o meu momento devocional também com a leitura bíblica. E isso me ajuda bastante. Porque antes eu lia um texto devocional e depois fazia a leitura. E às vezes acabava que o texto devocional não tem nada a ver com a leitura e acaba meio que ficando misturado. Eu fazendo a devocional com o texto da leitura me ajuda também a pensar sobre aquilo e fixar o texto. Aham. Então, melhora muito em termos de fixação do próprio conteúdo. Um outro aspecto também interessante é que eu entendi que a minha melhor leitura, ela é no meu melhor tempo. E nem sempre, para mim, Aslaine, o meu melhor tempo é de manhã cedinho. Eu acordo cedo. Às vezes eu leio a Bíblia cedo, mas já aconteceu de eu acordar cedo para ler a Bíblia, para orar, começar a ler a Bíblia e dormir em cima da Bíblia. Então aquele tempo ali não estava realmente sendo um tempo de qualidade. Uhum. Então eu tenho entendido que o meu melhor tempo pode não ser o primeiro horário, mas que seja o melhor horário. Sim. Em que eu possa ler, entender o texto, pensar no texto, comparar com os comentários e aí produzir alguma coisa. Uhum. Um outro benefício que eu coloquei aqui para mim é o crescimento espiritual mesmo, porque aí sim a Bíblia passou, é como se ela tivesse entrando fisicamente em mim para ser a minha regra de fé e prática, na prática. Uhum. Então, assim, eu começo a partir daqueles textos, eu começo a fazer uma análise do meu mundo, daquilo que está ao meu redor, e pensar, gente, isso aqui acontecia lá também. Gente, mas o povo de Israel fazia isso, mas eu faço isso também. Uhum. Gente, isso era oferecido para Deus, eu também posso oferecer. Sabe, fazer essas comparações na prática, aquilo que o texto está ali mostrando para mim. Então isso aí também para mim é um grande benefício, porque traz esse crescimento espiritual. Por um outro lado, muita coisa que eu aprendo também no grupo, eu estou conseguindo levar para a igreja, porque eu também sou professora da escola dominical, e você quer ver, uma coisa interessantíssima foi aquela passagem que a gente leu lá de Levítico, a questão do Nadab e Abiú. Eu fiz uma aplicação direta do texto de Ananias e Safira, que era a lição da escola dominical. Então, para mim, assim,
se já teria que ganhar ponto, já ganhou muitos pontos em função disso. Você quer falar alguma coisa? Quer ler algum comentário? Eu queria falar que eu participei da Escola Bíblica Dominical, que foi a primeira aula do ano, domingo passado, e a revista que nós estamos usando é um panorama do Antigo Testamento, parte 1, que irá até Cantares, aí depois vai ter uma outra unidade, parte 2 e por aí vai. E assim, eu vejo Deus em tudo, né? Nós como cristãos sabemos que Deus, ele age nos detalhes, em cada detalhe. Quando eu olhei para aquela revista, eu pensei, uau, eu estou no grupo de leitura bíblica, começando em Gênesis, Levítico, Números, e a revista da Escola Bíblica da minha igreja faz um panorama do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Isso é Deus purinho, né? Assim, abrindo a nossa mente, capacitando. E a aula foi sobre Gênesis, panorama de Gênesis. E o professor ia falando e, assim, meu cérebro, né? Assim, super linkando várias coisas que nós tínhamos estudado, que nós tínhamos falado. Outras coisas que eu não sabia, que eu fui aprendendo. Mas assim, eu vi como é bom ter tudo fresquinho na nossa mente. A gente não pode ler a Bíblia uma vez na vida e achar assim, eu já li e acabou. A Bíblia é um livro vivo, ela é viva, é eficaz. Exatamente. A gente precisa ler. E eu sempre tive, Aslane, dificuldade com o Antigo Testamento. Na verdade, não era dificuldade. Não era assim... Era um pouquinho de falta de motivação, de paixão. Eu li várias vezes o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento eu achava assim, é muito difícil. Eu lia só os livros assim que me interessavam. Ruth, Esté, alguns livros assim, né? Eclesiastes e tal. Mas, Salmos, Provérbios, que a gente lê muito. Mas esses primeiros livros, né? O Pentateuco, esse livro Números, Levítico, principalmente, eu achava assim muito cansativa a leitura. Muito cansativa. Vou ficar lendo esse monte de nome, esse monte de números. Imagina quando chega em crônicas. Então. E aí eu falei, não, eu preciso vencer isso. E eu não vou fazer sozinha. Eu vou fazer com outras irmãs, porque eu sei que dessa forma eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque eu vou obrigar a ir até o fim. Então eu pensei em vocês, mas também pensei em mim. Você mas edificação. Edificação é isso. É isso. Assim, abrir a mente para entender o quanto a gente se precisa, o quanto a gente tem necessidade do outro. Sim. Então, assim, na vida cristã é isso. Eu não sou igreja sozinha. Eu não sou igreja sem o meu irmão, sem a minha irmã, sem o corpo junto. Eu não sou igreja sozinha. Uma pessoa só não é igreja. Não. A igreja é a reunião dos santos. Verdade. Né? Então, a gente está num grupo de WhatsApp e, assim, é legal também que quebra um pouco esse estigma de que a rede social só serve para poder afastar as pessoas. Quando a gente usa esse instrumento para a glória de Deus, olha como a coisa acontece. Verdade. A gente consegue falar com pessoas do Brasil inteiro tipo, agora, por exemplo, a gente está falando com pessoas de outros estados, outras pessoas estão vendo agora ao vivo, outras pessoas vão ver gravado. Quer dizer, isso vai chegar em outros lugares numa proporção que, se a gente estivesse pensando só no micro, se eu estivesse conversando com você aqui na minha casa, aqui em Magalhães Baixo, no Rio de Janeiro, íamos ser só nós duas. Mas, de repente, isso está na internet e vai chegar em várias outras pessoas. Então, a gente está usando um instrumento para a glória de Deus que está sendo edificante para mim, está sendo edificante para você e para todas as outras que estão participando do grupo. Sim. É virar o jogo, né? É virar o jogo. Verdade. E é interessante que nós estamos vendo, só para concluir, que Cristo aparece de Gênesis a Apocalipse. Né? Eu fui descobrir isso há alguns anos, numa igreja reformada, até aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a igreja do pastor José Mabessa. Né? A gente tem que dar os créditos, né, para as pessoas que marcaram a nossa vida. Igreja do pastor José Mabessa. E lá eu fui descobrir, esse tempo que eu passei lá, foi 1 ano e pouco, mais ou menos, que Cristo está em toda a Bíblia. E eu fui criada no Evangelho, Igreja Batista, né? Fui criada. Mas eu nunca tinha sido orientada dessa forma. Eu achava assim, Cristo só aparece lá nos evangelhos dali pra frente. E não, Cristo aparece em cada linha
da palavra de Deus, e é o mesmo Deus. Não existe um Deus malvado no Antigo Testamento e um Deus bondoso no Novo Testamento. Então a gente Exatamente, precisa quebrar exatamente. muita crença errada, Muita, que a muita, gente, muita, muita. né? Muita coisa, muita coisa, muita coisa A mesmo Ana Paula que... está dizendo aí, ó, que também está nessa caminhada, né? A De Ana Paula, né? reformar a fé. É a Ana Paula, aquela que eu gosto da voz dela, né? Do grupo. E quebrar essas crenças, às vezes, que ficam tão... que estão tão agregadas com a gente, às vezes é difícil, mas é importante a gente também não desistir disso. Aí quando eu falo nessa virada de jogo, é a gente usar exatamente as redes sociais para isso, para trazer essa edificação e tirar também um pouco dessa imagem de que rede social só serve para a gente poder se afastar. Um último ponto que eu anotei aqui também é a questão da robustez no conhecimento bíblico, que quando a gente está participando ali do grupo, a gente começa a criar um volume de conhecimento bíblico de uma forma diferente, já que ele está sendo ali, pelo menos para mim está sendo assim, né? Esse foi um benefício que eu encontrei, que como eu comecei a ler e também compartilhar um pouco daquilo que eu estava lendo, eu comecei a pesquisar. Então essas pesquisas foram me dando um panorama do próprio contexto histórico daqueles povos, perceber coisas ali que passaram a ser praticadas em Israel, mas que outros povos também praticavam. E o interessante é perceber que Deus, ele pega coisas que outros povos faziam, traz para o povo dele, mas de uma forma santificada, transformada. Então, assim, algumas práticas que aqueles povos faziam, não é que Deus desconsiderou aquilo. Não, ele pegou aquilo, aperfeiçoou e trouxe para Israel e falou para eles, ó, vocês vão fazer assim, porque desse jeito aqui é o meu jeito certo de fazer, e é o meu jeito santo. Então, assim, a gente lendo e estudando, a gente começa a ter uma robustez dentro do próprio contexto bíblico e do texto bíblico, para que se amanhã ou depois chegar um falso ensino, isso já, opa, não é bem isso não é isso que a Bíblia está dizendo não. É o texto então, que eu assim, li, né? É o capítulo que eu li, que fala sobre os falsos mestres, 1 Timóteo 4. É esse capítulo. É isso. Então, aí assim, então, esses quatro benefícios que eu pontuei foram coisas que eu percebi estando no grupo, né? Estando no grupo. Então, assim, é a minha percepção, mas eu creio assim que pode ser a percepção de outras pessoas, podem ter outras percepções, mas elas também podem aproveitar esses pontos aí e aplicar nas próprias vidas. Sim, então vamos recapitular os 4 novamente? Vamos lá. Eu coloquei assim. Isso. O senso de comprometimento. Eu vou colocar primeiro os 3, porque teve um que eu pensei depois, né? O senso do comprometimento, o crescimento espiritual, a robustez no conhecimento bíblico, e um outro ponto bônus é ter o melhor tempo, né? O melhor tempo para fazer essa leitura, para fazer esse momento mesmo de estar ali no texto bíblico, prestando atenção. Posso dar um segundo bônus? Claro, a Ana Paula está até colocando aí, tá ajudando a gente, ó, tá escrevendo aí. Ah, legal, ó. Então senso de comprometimento, crescimento espiritual e robustez no conhecimento bíblico. Então, aí vão os 2 bônus, né? Que é ter um melhor tempo. Então, independente de ser manhã, tarde ou noite, é ter um melhor tempo. A percepção que eu tive, né, de aquele horário que eu estava fazendo não estava dando muito certo, porque não era o melhor tempo. Então, ter o melhor tempo e buscar fontes de pesquisa, né?
ter fontes de pesquisas que te dê bases, né, para melhorar o teu estudo, o teu momento devocional, inclusive, né? Então, gente sair do se a pessoa tiver possibilidade, se tiver possibilidade de comprar um comentário ou uma Bíblia de estudo, é interessante. Não tendo isso, procurem fontes confiáveis de estudo. Existem muitos bons vídeos também sobre os livros bíblicos, né? Muito, muito, muito bons. Ele tem autores, pastores que têm muita profundidade nos comentários mesmo dos textos bíblicos e vale a pena. Sim, e esse capítulo que você citou acerca dos falsos mestres, né, que é o mesmo texto que eu li, só um versículozinho, que é 1 Timóteo 4, a importância da gente conhecer as escrituras para refutar as heresias, que hoje em dia se multiplicaram, sempre existiu, mas se multiplicaram muito. Então, como a gente vai discernir o que é realmente a voz de Deus, o que é um falso ensino, se a gente não conhecer a palavra? Né? Exatamente. E por muitos anos, nós achávamos que isso aí é só para quem faz seminário, só para quem faz teologia, para quem vai ser pastor. A gente não precisa saber, não. A gente só precisa se alimentar ali daquele pouquinho do culto de domingo que o pastor preparou, o esboço e tal. E a gente ficava muito limitado, né? E, exatamente. A reforma protestante veio para isso, né? Para dar acesso a todos, né? O livre exame das escrituras. Então, a gente precisa tomar posse desse privilégio que nós temos de ter a Bíblia traduzida na nossa língua em várias versões, como você falou. Várias versões. Né? Temos aplicativo para ler, não tem desculpa, não tem desculpa. Tem a Bíblia narrada no YouTube, até pelo Cid Moreira, tem toda a Bíblia narrada. Né? Então, esses dias eu estava ouvindo, não estava podendo parar para ler. Vamos lá ler com o Cid Moreira. Isso aí. Botei o Cid Moreira lá para narrar a Bíblia e estou lá prestando atenção. Sim, isso aí. Então, assim, existem várias estratégias, inúmeras estratégias. E nesse mesmo texto, Aslaine, 1 Timóteo 4, versículo 8, fala assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios, que é o tema da nossa live. Benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Então, o apóstolo Paulo dizendo, porque assim, a gente gosta muito de cuidar do nosso corpo, ir para academia, fazer uma alimentação saudável, e ele diz, isso é muito bom, isso tem algum valor, isso é valioso. Mas nos dedicarmos à devoção, a esse momento de leitura, de oração, de busca de conhecimento da verdade, isso vai gerar benefícios aqui já para a gente, né? Nos nossos relacionamentos, a gente vai ver frutos nas nossas tomadas de decisão e na vida futura. Porque a gente vai colher os frutos, não só a gente, mas toda a nossa família, a nossa descendência, filhos, netos. É uma semente que a gente está plantando hoje, muitas coisas a gente nem vai ver, porque só vai colher na eternidade. Né? Exatamente. Isso é muito bom, assim, pensar que a gente tem à nossa disposição esse alimento que Deus proveu pra gente, né? Sim. Assim, tem muita gente que pode... Tem muita gente, assim, nos países fechados, por exemplo, que não vai ter o acesso que a gente tem, não tem a possibilidade que a gente tem de estar num grupo, porque, assim, a gente tem esse acesso à Bíblia na nossa casa com muita facilidade, mas tem outros países no mundo que já tem crente morrendo porque está sendo descoberto a Bíblia no aplicativo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar essa questão da leitura exatamente porque existem outros que querem poder ler e não estão podendo. Não estão tendo essa liberdade de fazer essa leitura. E assim, a gente está vivendo um relacionamento com Deus e não conhece aquilo que Ele fala. É como se fosse um casamento onde marido e mulher não conversam. Casam dessa comparação do casamento. E não conversam. Sim. Aí você imagina, eu vou fazer 18... Não, vou fazer 18... Ih, meu Deus, perdi as contas. Vou fazer 18 anos de casado. Aí imagina, 18 anos
sem falar com meu marido, sem conhecer absolutamente nada dele. Né? E aí me lembro até quando a gente se conheceu, né, que ele se interessou por mim, pediu para me namorar e tal. E eu tenho um grande amigo que hoje é meu padrinho de casamento, e ele me fez umas perguntas assim, como é que é a família dele? O que ele faz? E não sei o quê. Aí eu fui respondendo assim, não sei, não perguntei, não sei. Aí ele falou para mim, Aslane, você vai namorar uma pessoa que você nem conhece? Você não pergunta nada? Como assim? E tipo assim, mal comparando, é o relacionamento que a gente tem com Deus se a gente não conhecer a Bíblia. Uhum. Não tem como. Como é que você vai se relacionar com Deus se a palavra dele está ali à disposição e a gente nem pega? Fica lá no estante cheio de poeira, ou então aberta no Salmo 91. Assim, eu acho que é imaginar que aquelas letrinhas vão pular dali por cima da gente para poder fazer efeito, né? E não é nada disso. Se você não trouxer ela realmente para a sua vida, vai ser só papel. Ela vai ser papel. Enquanto ela estiver ali só em cima da estante, aberta no Salmo 91, ela vai ser só papel. Mas depois que você se relacionar com aquela palavra, aí a coisa muda de figura. E é esse o nosso objetivo, né? Verdade. E a palavra de Deus, até anotei aqui para a gente mencionar, já para caminhar para o final da live, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é para todos, a palavra de Deus é sobre Jesus, a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Né? É verdade. Porque ela salva, ela também condena, né? Aqueles que a rejeitam. Então, a gente precisa seguir. Tito 2 fala sobre isso, né? Tito 2, de 3 a 5, sobre as mulheres que são mestras do bem, as mais velhas orientando as mais novas. Ensinando as mais novas. Né? Ali nós temos mulheres de várias idades, mas eu entendo muito esse texto como essa questão de ser mais velha, não só de idade, mas também a questão do tempo, né? Do tempo de vida cristã. Eu, assim, por exemplo, posso ser uma mulher mais jovem, mas eu tenho mais tempo de caminhada. Então a gente ali está trocando. Isso. Não é isso? Até porque a gente tá vivendo um eterno aprendizado. Porque, por exemplo, você, na nossa vida profissional, você é professora há mais tempo do que eu. Então, com certeza, existe alguma coisa da nossa profissão que você tem autoridade para poder me ensinar. Porque você está mais tempo nessa jornada. Eu falava isso ainda há pouco com uma amiga minha. As pessoas que estão na caminhada há mais tempo, elas têm sim, de alguma forma, algum conteúdo para poder passar para a gente que tá mais novo nesse trajeto. Então, quando a gente pensa também dessa forma na questão das mulheres mais velhas, ensinar as mais novas, eu também entendo esse posicionamento de não ser só mais velha na questão da idade, mas também, vamos dizer assim, na maturidade cristã, né? Dentro daquilo que a gente já viveu com Cristo. Porque, por exemplo, eu com a idade que eu tenho, de repente eu posso estar discipulando uma outra mulher que seja mais velha do que eu. Porque assim, se ela conheceu Jesus agora, eu estou nessa jornada há mais tempo. E isso assim, não vai diminuir em nada quem ela é e nem me colocar como superior. É só uma questão mesmo de tempo de jornada. Né? Aí é só a gente ter esse cuidado de ter a humildade de pensar dessa forma, de confiar e crer dessa forma. Verdade. A Ana colocou aí que também pode ser pelo tempo de dedicação a estudar. Dedicação a estudar, isso. Porque às vezes tem muito tempo de evangelho, mas não lia a Bíblia, não estudava, não buscava. Às vezes um que entrou tem 1 ano de conversão, já passou a perna na gente. Eu costumo dizer que o meu pai fez isso. O meu pai, ele se converteu aos 77 anos, né? E o tempo todo da vida dele, a gente crente e tal, convidando para vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja. E ele não gostava que a gente ficasse convidando para ele ir para a igreja. Porque ele dizia assim, um dia eu vou e vou ficar. Olha. E eu creio assim que Deus pegou aquela palavra, sabe? E no dia 15 de outubro de 2017, dia 15 de outubro, foi no dia dos professores, por isso que eu não esqueço, né? Ele realmente foi. Ele falou que ia naquele dia e ele foi.
e ali ele confessou Jesus Cristo como o Senhor da vida dele. No ano seguinte, 2018, ele se batizou, e no ano seguinte, 2019, ele foi para a glória. Quer dizer, passou a perna em todos os crentes da família. Aí eu fico pensando assim, gente... Né? Pois é, aí eu fiquei pensando assim, gente... eu fiquei pensando, gente, meu pai passou a perna em todo mundo, né? Ele falou que ia e foi mesmo. Mas é isso, são essas coisas que acontecem, né? A gente vai entender quando, só quando chegar na glória, né? São os decretos do Senhor, né? A soberania dele, a gente não consegue É verdade. explicar, né? Mas se a pessoa foi eleita por ele, vai chegar a hora, né? É irresistível, o Senhor chama. Então, Aslaine, você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final, para a gente já encerrar, né? Devido ao horário também, que já é um pouquinho tarde. Bom, eu quero agradecer. Na verdade, eu quero agradecer porque para mim essa oportunidade assim é de ouro. Estou muito feliz. Legal. Estou sentindo assim, para mim está sendo assim um baita privilégio, sabe, de poder estar participando aqui. A confiança de você ter me convidado para poder participar é realmente um sentimento de gratidão, sabe, gratidão mesmo. Porque eu nunca me imaginei, né, participando assim. Eu faço, assim, muito tempo que eu não faço também, né, as minhas lá no canal, lá no Instagram, né, na página, mas ser convidada para poder estar aqui falando também com outro público é algo também que me emociona bastante. Eu estou muito feliz e agradecida também de estar participando do grupo de leitura bíblica em conjunto, que é realmente algo que está sendo fantástico para a minha vida. E muito, mas muito edificante. Eu que agradeço e vai se acostumando que é só o começo. Eu quero trazer você outras vezes para a gente falar de assuntos específicos, que eu sei que você está estudando pra caramba, está estudando grego, né? Não é isso? Isso. Então, grego, está fazendo já outro curso de teologia. Então, gente, eu quero aproveitar bastante. Então, vamos fazer uma reunião para organizar. Tem a Isabela também que está disposta a ajudar, a Denise. Tem outras irmãs aí chegando, né? E a gente só vai crescer cada vez mais, né? Amém. É glória de Deus. Crescer no sentido de ganhar força, mulheres reformadoras e levar o nome de Cristo aí para esse Instagram, para muitas mulheres serem abençoadas. Muitas mulheres se sentindo sozinhas, mulheres querendo fazer algo. Teve uma que me chamou no direct, até esqueci agora o lugar, mas bem no cantão do Brasil. E ela assim, Vanessa, eu recebi o cargo de líder de mulheres, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Aí eu pensei assim, meu Deus, quem sou eu para falar por onde ela começa? Na hora veio aquela coisa assim, quem sou eu? Mas aí o Senhor falou, filha, entrega o que você sabe, entrega o que você tem. Aí fui dando mais ideias para ela, falei assim, começa com um filme, porque ela falou que estava tendo muita resistência, aí dei uma dica de um filme. Ela, nossa, mas que ideia maravilhosa. Falei, faz uma sessão pipoca com essas mulheres, passa um filme, aí vocês podem debater, conversar sobre o filme, né? O papel da mulher no filme e tal. Ela, nossa, gostei muito. Aí dali você pode pegar um livro, trabalhar um livro. Então, assim, a gente às vezes pensa assim, não tem nada para compartilhar. Tem sim, minha irmã, tem. Você tem e você vai se surpreender quando o Senhor começar a te dar ideias e você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Né? Vanessa, semana passada... bem rapidinho, semana passada eu tinha acabado de voltar, semana retrasada, né, tinha acabado de voltar de viagem. Aí eu tenho um colega professor também que me acompanha lá na página. E aí ele mandou uma mensagem para mim no Instagram, Aslaine, tem devocional não? Aí eu, vou botar na terça-feira e tal. Aí ele, tá bom. Só que, tipo assim, ele perguntou segunda e terça, depois ele me explicou, né, que ele estava lendo os devocionais porque ele também foi convidado para fazer o devocional dos homens da igreja dele. Oi. E ele estava buscando inspiração nos meus devocionais. Eu falei pro meu marido, vida, a gente pensa que não, mas a gente está sendo referencial para outras pessoas. Sim. E isso traz um senso de responsabilidade, sabe? É bem interessante. Bem interessante. Quer dizer, foi bem parecido com o que aconteceu contigo, né? De repente, você nunca imaginava que alguém lá de longe fosse chegar para você e perguntar isso.
Essas estamos coisas acontecem, sendo... Deus faz, né? Faz, Deus faz apesar de nós, e nós estamos cercadas por uma nuvem de testemunhas, né? Diz a palavra do Senhor. Então é muita responsabilidade mesmo. E Muita aí, responsabilidade. mas a gente não pode assim achar, eu não posso fazer porque eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. O Senhor que vai nos capacitando, nos aperfeiçoando, né? E é isso. E a gente olha para a Bíblia e vê tantas mulheres que serviram, que foram úteis, mulheres improváveis. Mulheres que o Senhor falou, não, a sociedade te condena, mas eu não, vem, eu te perdoo, não peques mais, vem me ajudar. Até anotei algumas aqui, a Febe, que foi uma diaconisa, Priscila e seu marido, Lloyd Eunice, né, a avó e mãe de Timóteo. Mãe Viúva, de Timóteo. sim, viúvas, muitas mulheres que contribuíram financeiramente. Dorcas também. Dorcas, Lídia, muitas mulheres que o Senhor, que sustentaram ali, apoiaram o ministério de Jesus. Não foram só os homens, as mulheres também. Né? Então, é isso. Que o Senhor continue te abençoando. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Abençoe toda a sua casa, seu marido, sua filhinha. Tá bom? Amém. E vamos fazer um print, encerrar. E eu quero queremos agradecer a presença de vocês que ficaram aqui até agora. Compartilhem essa live com outras pessoas. Vamos lá? Se alguém puder fazer um print aí pra gente e mandar depois lá no grupo, eu agradeço. Ih, será que eu consigo fazer? Deixa eu ver se eu consigo fazer também. Foi? Eu acho que foi, peraí. Deixa eu tentar de novo, porque apertei o botão errado, peraí. Agora foi. Ah, legal. Agora foi. Falar para divulgar, porque a nossa intenção é que as pessoas descubram esse trabalho, esse movimento. Beijo, Aslane. Fica com Deus. Um abraço. Beijão. Fica com Deus você também. E em breve teremos a nossa reunião presencial. Acho que vai ser em abril. Aí você vem sim. Grande, tá? Para casa da irmã. A gente tá fazendo uma festa bem legal. Perto da Páscoa. Amém. Quero marcar com ela próximo à Páscoa. Pra gente fazer sim. nossa Páscoa lá das mulheres reformadoras. O pessoal tá colocando aí que foi uma bênção. Ritinha, que participa do grupo, Ana Paula, Kátia. Ai, que bom. Adriana. Que bom. Muito obrigada, meninas. Vocês fazem parte graças a Deus. Vocês fazem parte disso. Beijo, Aslaine. Até a próxima. Um beijo. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Minhas irmãs e meus irmãos, está chegando aí o pastor Jean, seja bem-vindo, chegou no finalzinho, chegou no finalzinho, a convidada acabou de sair. É isso, pequenos começos, precisamos começar, eu estou muito feliz porque desde o ano passado o Senhor falou comigo, começa algo no sentido de ler a palavra, fundamentar esse movimento de mulheres reformadoras na palavra, senão ele é um movimento vazio, é só mais uma paginazinha no Instagram. Né? Mas o Senhor estava me incomodando, então eu reuni algumas irmãs e nós achamos melhor esperar virar o ano para começar a partir de 1º de janeiro. Já estamos no livro de Números, lendo 3 capítulos por dia e vai ser assim um motivo de muita alegria chegar dia 31 de dezembro de 2022 e ver que nós cumprimos a missão. E o Senhor vai colocar outros projetos, eu tenho certeza, no nosso coração. Glória a Deus, né, mãe? Minha mãe também está participando. Queridos e queridas, fiquem na paz. Até a próxima live. Que o Senhor abençoe vocês. Tenham um final de semana maravilhoso em família. Tchau, tchau.